Olá pessoal, tudo bem? Vamos estudar um pouquinho mais sobre outro tema de alta relevância para fins de concurso público? Então vamos lá. E não esquece pessoal, depois de assistir o vídeo, curtam, compartilhem, comentem, divulguem o canal para outros colegas concurseiros de plantão, como forma de difundir o conhecimento do direito, não é mesmo? Hoje eu resolvi falar sobre outro tema ligado à sociologia do direito, que diz respeito ao pensamento de Max Weber, que é um dos fundadores da tríade da sociologia clássica, juntamente com Emile Durkheim, como nós já vimos em outro vídeo nesse mesmo canal, e Karl Marx. Max Weber é um sociólogo, um jurista e um economista alemão, nascido em 1864 e falecido em 1920, contando com apenas 56 anos de idade. Ele nasceu em uma família abastada, protestante, em que seu pai era advogado e que sempre foi muito rigoroso em sua educação, em que se formou e se doutorou em direito, em sociologia, em economia e também em teologia. E na sua formação tentou entrelaçar, interligar todos esses conhecimentos dessas ciências para formular a sua ciência sociológica, como nós veremos adiante. Formulou e originou a sua teoria sociológica através do conceito de ação social, dentro de uma visão solipsista, ou seja, formulada dentro de uma visão individualista metodológica, em que o foco da sua teoria é o sujeito, é o indivíduo, que irá então praticar a ação social, formulando relações sociais e então originando uma sociedade inteira. Assim, dentro dessa visão hermenêutica, metodológica, solipsista, em que se funda no sujeito, no indivíduo que irá então praticar essa ação social, ele formula sua teoria dentro de um entendimento entre compreender, entender e interpretar essa ação social e tentar explicar essas relações sociais, esse fundamento da nossa sociedade vigente, em que essa interpretação, ela vai ser uma interpretação avalorada, ou seja, livre de juízos de valor, vai ter uma neutralidade axiológica, ou seja, liberta desses valores axiológicos, em que fundamenta então esses juízos de valor. Também originada em uma relação do conceito de Immanuel Kant, do tipo ideal, ou seja, fundada em valores a priori do sujeito. Porque, segundo Max Weber, a ação social fundada nessa visão solipsista do sujeito, ela irá fundar infinitas ações sociais. E que essa infinidade de conceitos de ação social não iria, então, poder o sociólogo explicar, interpretar e compreender essa ação social. Então, ele funda o conceito de tipo ideal de ação social, nessa tentativa de explicar, compreender e interpretar essa ação social, para então fundar o seu estudo sociológico. Dentro desta visão, existem 4 espécies de tipo ideal de ação social. O primeiro delas é a ação social com relação a finalidades, em que o indivíduo, o sujeito, ele pratica essa ação social fundada em uma finalidade, ou seja, ele tem como objetivo uma finalidade. Aqui eu cito o exemplo do casamento. Qual é a finalidade do casamento? Formar uma família. Então, o sujeito se casa com a finalidade de formar uma família. Já a ação social fundada em valores, tendo como finalidade valores, vai então fundar essa ação social do sujeito com a perspectiva em valores que estão impregnados em sociedade. Eu cito aqui o exemplo novamente do casamento com
fundado no valor da família, ou seja, a finalidade é a formação dessa família, que é um valor intrínseco na sociedade, como fundamento, como base da sociedade, que é até hoje a formulação dada para a nossa sociedade. Nós sabemos que no artigo 226 da nossa Constituição de 88 tem a família como base da sociedade. Então, é um valor intrínseco à nossa sociedade até hoje. Já a ação social fundada em tradições, ela se funda em um conceito irracional, ou seja, as duas outras, tanto a ação social fundada em finalidades quanto também em valores, elas são ações sociais racionais, que são racionalizadas, fundadas nesse racionalismo em que Weber funda a sua sociologia. Já a ação social fundada em tradições vai ser então fundada em modelos, em arquétipos que estão concatenados em sociedade e que irão então fundar essa ação social, fundada em tradições, em costumes, em hábitos de sociedade. Já a ação social afetiva é uma outra ação social irracional, ou seja, fundada em afetos, como a própria nomenclatura da ação já coloca, fundadas em paixões, em emoções, em ódio, em valores muitas vezes irracionais. Então, por isso que existe essa tipologia, essa especificação da ação social de Max Weber, que então vai fundar na sua teoria a ação social como formulação das relações sociais e que irão então fundar toda uma sociedade vivenciada. Nós temos como distinção colocada por Max Weber em relação a teoria de Émile Durkheim, em que Émile Durkheim coloca as origens da sociedade fundada no fato social, nas instituições sociais, que irão então influenciar as ações em sociedade, as ações dos indivíduos. Já Max Weber coloca a sua teoria fundada no indivíduo propriamente dito, no sujeito que irá praticar essa ação social dentro dessa tipologia ideal que foi colocada anteriormente e que vai fundar então as relações e originar toda uma sociedade vivenciada. Então há essa distinção entre um e outro teórico da sociologia clássica. Já o seu conceito de relações sociais ou da sociologia com a economia é fundada na sua obra célebre e mais conhecida como A Ética Protestante e o Espírito Capitalista, em que tenta relacionar valores ou conceitos de religião com conceitos e a formulação do ideal capitalista, da economia capitalista da época. Aqui eu cito o exemplo dado até por Max Weber, em que ele coloca que países ou estados em que tiverem origem no protestantismo, ou origem na cultura ou na teologia calvinista da época, tiveram melhor desenvolvimento econômico do que países que não tiveram essa formulação, essa origem teológica, essa origem calvinista. Por que ele tentou fazer essa relação entre o calvinismo e a formulação, a origem do ideal capitalista? Porque o calvinismo, fundando então o protestantismo da época, pregava que a produção de riquezas, a acumulação de riquezas seria vista como um dom divino e que quanto mais a pessoa produzisse, quanto mais ela acumulasse, mais ela seria digna de entrar no reino dos céus. Ou seja, o desenvolvimento da pessoa, essa melhor condição de vida e econômica e social seria vista como
um dom divino e que a pessoa então seria digna de entrar no reino dos céus e da salvação divina. Já emoções ou sentimentos como a preguiça, o ócio, o lazer, seria visto como um pecado e que então seria do mundo mundano. Por isso que Max Weber relacionou essa ética protestantista com o desenvolvimento do ideal capitalista, de produção de riquezas, de acumulação de riquezas e do desenvolvimento econômico da época, também fundando a sua teoria capitalista dentro de uma perspectiva utilitarista de Stuart Mill, ou seja, de produção de riquezas, essa visão de utilitarismo da época, e também do liberalismo econômico de Alex de Tocqueville, em que a liberdade econômica, a liberdade de mercado, esse livre comércio que está impregnado dentro do ideal capitalista, então vai desenvolver esse ideal capitalista e desenvolver toda uma sociedade dentro dessa racionalidade econômica, dessa razão social e econômica capitalista da época. Já em relação ao seu pensamento sociológico relacionado à política, temos os tipos de dominação, em que o sujeito se coloca num estado de dominação do Estado por um poder político por razões de dominação. Temos primeiramente a dominação legal, fundada em um Estado de direito, em um Estado regrado pelo direito, em que temos a tripartição de poderes entre legislativo, judiciário e executivo, e que esse poder regrado e racionalizado pelo Estado de Direito, então, irá fundar a dominação política. Já a dominação tradicional é fundada, como a própria nomenclatura diz, em tradições, em costumes e hábitos da época, e que essas tradições, então, irá fundar o domínio desse poder político. Já o domínio carismático é fundado no carisma e no sentimento de afeto de uma população em relação a um sujeito, e que esse sujeito então irá dominar a política da época. Existem exemplos como Benito Mussolini, como aqui no Brasil Getúlio Vargas, visto como pai dos pobres na época. Então esse pode ser citados como exemplos maiores de poder político ou de dominação pelo carisma, dominação carismática. Existe ainda uma relação entre a sociologia de Max Weber em relação ao próprio direito. Nós sabemos que ele tentou então interligar esses conceitos todos, fundando a sua sociologia. E dentro dessa relação da sociologia com o direito, nós temos esse aspecto de racionalização, sendo um dos precursores do positivismo da época, e sendo também um influenciador do pensamento também de Hans Kelsen, em seu positivismo jurídico, em que ele tentou fundamentar o seu positivismo através de uma racionalização, fundando conceitos como a burocracia, e não dessa visão negativa que nós temos hoje de burocracia, de ineficiência, de procedimentos que não levam muitas vezes à efetivação dos direitos. Não, a burocracia, segundo Max Weber, seria uma forma de procedimentalização da máquina pública para chegar a uma efetividade nos procedimentos, para tornar mais eficiente a atividade política, a atividade pública. Então, dentro dessa perspectiva então de racionalização, sendo sempre dentro de uma visão de neutralidade axiológica, vislumbrando a sociologia como ciência sociológica e tendo como valor, como conceito ideal, como tipo ideal, essa ação social pelo sociólogo do direito, muitas vezes vislumbrando nesse tipo, nesse padrão a ser realizado pelo sujeito que integra essa sociedade,
livre ou neutro de valores entre o ser e o dever ser, nessa compreensão, nesse individualismo compreensivo, nesse individualismo metodológico de Max Weber, ele fundamenta toda a sua sociologia, então relacionando a sociologia com a ética protestante, fundando o capitalismo em suas origens, segundo ele, também vislumbrando a sua sociologia dentro de uma perspectiva do direito propriamente dito, nessa racionalização do nosso Estado de Direito, e também em uma visão econômica e política de dominação do poder entre domínios ou de espécies ou tipos de dominação. Há que se ressaltar que ele ainda tem uma obra chamada A Ciência como Vocação, em que ele faz uma relação entre o estudo da ciência e as religiões, em que ele afirma que as religiões, se a pessoa, se o sujeito, se o indivíduo, ele decide estudar, se especificar cada vez mais na ciência, ele vai então sair dessa visão que domina todas as religiões. Esse aspecto do divino vai ser desmistificado e ele então vai ser racionalizado. Ele vai agir pela razão, pela ciência, por esse aspecto de neutralidade axiológica, vislumbrando então as ações sociais em uma neutralidade, para então tentar interpretar, compreender e explicar as razões da sociedade. Há que se ressaltar também que Max Weber, ele foi um dos fundadores e que tentou contribuir muito pelo Tratado de Versalhes, que foi o tratado que finalizou, ou que deu término para a Primeira Guerra Mundial. Ele também teve uma contribuição grande como precursor da Constituição de Weimar, em 1919. Então, ele atuou no âmbito político, no âmbito da economia da época e também no campo do direito, sendo um dos precursores e fundadores que contribuem muito para a formulação da Constituição de Weimar. Ele foi um grande teórico, um grande sociólogo e jurista da época, que influencia o pensamento sociológico e também da nossa sociologia do direito até hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima!